Ok, estamos de volta e vamos agora iniciar o nosso segundo bloco, Matriz Energética e Descarbonização. Meus amigos, não é incomum ouvirmos o lema Brasil é o país dos biocombustíveis, em todas as rodas de conversa que a gente participa. Eu lembro de muitos debates, alguns até bem acalorados, quando a Anfávia publicou, há cerca de um ano e pouco atrás, aquele estudo que indicava que veículos 100% a combustão responderiam por no máximo 14% do total de veículos novos vendidos em 2040. A gente já até comentou rapidamente isso aqui, né? Qual é a visão de vocês a respeito? Esse ano a mais de reflexão, eu imagino, tenha feito diferença nessas projeções, né? É realista imaginar uma outra fala também aí, que se contesta, né, do fim dos motores a combustão por aqui? Ou a gente ainda tem muito espaço para evoluir nessa frente? O que vocês acham? Vou começar agora com o Rogério. Bom, eu acho que a gente está numa tendência de eletrificação, né? E eu acho que o que está se desenhando de uma maneira mais sólida é que o híbrido plug-in, ou extended range, que é uma maneira mais eficiente de você ter um híbrido plug-in, do ponto de vista energético, inclusive, tá certo? Na minha opinião, ele vai crescer cada vez mais, mas lá na frente eu acho que a gente vai terminar com muito carro elétrico, né? Essas questões, eu tenho acompanhado aí a queda do custo das baterias que o Oswaldo colocou, né? Tem um estudo da JP Morgan, né, que em 2019 o quilowatt-hora estava por volta de $180, em 2024 já caiu para 110 e a projeção é para 2030 próximo de $60, né, o quilowatt-hora. Então, e não é só isso, está ficando mais eficiente, então a gente está indo nesse caminho. O biocombustível aqui no Brasil, ele é importantíssimo, né? É uma ferramenta que quase ninguém tem e ajuda muito. Agora a gente precisa olhar um pouco a realidade, né? Os carros flex não necessariamente são abastecidos com álcool. Eles são mais predominantemente abastecidos com álcool no sul e sudeste. No norte e nordeste, eles usam gasolina. Certo? Então, também nós temos essa questão aí. E outro ponto que eu queria colocar é o seguinte: como é que a gente carrega esses carros, né? Então, hoje, se não me engano, me desculpe se eu estiver errado, mas acho que 25% da geração já é solar. Esse é o número que eu tenho na cabeça aqui, mas posso estar errado. Mas é um número significativo. E eu acho que a gente é abençoado por causa das hidrelétricas aqui. Mas, por questões ambientais, a gente vai ter muita dificuldade de aumentar a capacidade via hidrelétrica. Vai ser cada vez mais difícil. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é olhar como é que a gente vai carregar esses carros daqui para frente. Porque não adianta você, eu até acho que o Pablo mencionou isso, não adianta você carregar carro usando termoelétrica, né? Você só trocou o escapamento de lugar, na verdade. Então, eu acho que a solar, por exemplo, é uma coisa que, apesar de estar crescendo, o Brasil não tem tecnologia, não domina a tecnologia. As placas são 100% importadas dos Estados Unidos e da China, predominantemente da China, um pouco dos Estados Unidos. Então, eu acho que tem aí um espaço para a gente avançar muito no solar. O solar tem a beleza da capilaridade. O Brasil tem sol de norte a sul, de leste a oeste. Essa combinação do solar com o biocombustível é uma combinação mágica, entendeu? Você vai comprar um carro da Tesla, acho que o Pablo vê isso lá nos Estados Unidos, ele está vendendo uma placa solar para você dentro da loja. Ele vende o kit para você, né? Então, a eólica é muito importante também, mas a eólica tem lugar e hora certa para estar. E tem grandes investimentos, né? O solar permite você ter uma capilaridade e qualquer telhado de casa você consegue fazer, né? Então, a minha visão para essa parte é o seguinte: o Brasil está bem equipado, mas precisa trabalhar daqui para frente para carregar os carros híbridos, plug-in e híbridos e elétricos que vierem, né? De maneira muito mais eficiente, e a gente tem absolutamente tudo para isso. Pode dar sequência aí, Oswaldo. Depois vamos para o Pablo e o Gondo. Vamos lá. Então, como eu citava no bloco anterior, é uma surpresa, né, nos carros plugáveis, maior do que a projeção que tinha sido feita há 12 meses atrás. O estudo da Anfávia BCG falava em 13% a 16% de carros eletrificados para esse ano de 2025, considerando todas as tecnologias. E, curiosamente, os carros plugáveis estão maiores do que a projeção. Basicamente, uma outra expressão que o Gondo tinha falado na conversa individual, porque consultaram toda a base da Anfávia, mas não consultaram as novas chinesas que estão chegando com a tecnologia plugável mais acessível. Então os plugáveis chegam a 7%, e quem não está batendo a meta são os híbridos plenos e os microhíbridos.
como as coisas pontuais, né? A Toyota teve o atraso do lançamento do Yaris, a gente tem o Yaris Cross híbrido, que vai contribuir muito nesse número com certeza. Os micro-híbridos da Fiat estão só começando, né? Na Stellantis praticamente lançou poucos modelos, isso vai acabar crescendo naturalmente. Mas é notável, né? O quanto que, apesar da falta de infraestrutura, existe uma demanda por carros plugáveis. E não só por 100% elétricos. O carro elétrico, ele se desenha como carro urbano, segundo carro da casa, o que não é pouca coisa. 40% dos consumidores têm 2 carros ou mais em casa e pode ter o luxo de ter um carro elétrico que não viaja, vamos dizer assim. Ah, mas tem gente que viaja com o carro porque a quilometragem, ok. Mas é uma função, você precisa se programar, você precisa achar onde tem essa infraestrutura. A natureza da tecnologia da bateria disponível hoje, do carro 100% elétrico, é essencialmente urbano. Os plugins vêm a resolver isso quem tem acesso à rede, à infraestrutura, na maior parte das vezes em casa ou no escritório, carregando o carro. Nos carros mais baratos, sem dúvida alguma, os híbridos não plugáveis devem predominar. Então o que acontece? Como eu vou roubar aqui a frase do Paulo Cardamone da Bright, o futuro é eclético, não é que ele seja elétrico. Para desespero da escala, para desespero das áreas de pesquisa e desenvolvimento, eu estava num debate de um chefe de engenharia de uma marca comigo, falou, não, o Brasil precisa escolher uma tecnologia e apostar só nela. Falei, calma que ainda vem hidrogênio. Então realmente essa facilidade nós não vamos ter. Por quê? Um ponto muito importante que o Pablo disse e comentou. Quem vai decidir não é regulamentação, não é a área de marketing, não é a área de engenharia, é o consumidor. Para as montadoras que estão jogando o jogo, a gente tem que oferecer a tecnologia no segmento certo, para o cliente certo, comunicar de forma correta, e o consumidor vai fazer a escolha dele. E os números estão aqui no Brasil, surpreendentes, diferente da Europa, diferente do mix dos Estados Unidos, diferente do Japão, porque tem um mix de produtos também diferentes. Enfim, a gente tem várias combinações, e em particular, o que o Rogério vem citando nessas fontes de energia renovável, além do solar, eu apresentaria nas gerações de mais larga escala também o eólico. O Brasil tem um potencial gigantesco. E uma das grandes soluções, foi citada a Tesla aqui, né? A gente está trazendo ano que vem, trabalhando no conselho de uma empresa, que está trazendo uma solução da China, onde você tem um kit, não só com os painéis solares, mas também com o Battery Energy Storage System, com baterias que armazenam e o software que gerencia tudo isso. Então você vai poder armazenar energia solar graças à queda do custo da bateria. Então você vai poder gerar quando a natureza quer gerar, armazenar e usar no seu horário de pico. E a boa notícia para o carro elétrico, você vai poder ter carga rápida. Uma vez armazenado, você não depende da rede de transmissão para conseguir carregar um carro, porque é inviável, com essa infraestrutura de rede elétrica no Brasil, você pedir para a Enel trocar o transformador. Nem as concessionárias Audi e Porsche trouxeram carregadores de 150 kW de pico, e simplesmente para instalar é praticamente inviável o investimento na rede. Por outro lado, eu tive um investimento de uma marca chinesa aqui no Brasil, os caras vieram estudar o carro deles para cá, falaram, eu vou embora, meu carro puxa 300 kW de pico. Eu desenvolvi um software e uma bateria para 300 kW de pico, o que eu vou fazer com esse carro no Brasil? Aí eu encostei no engenheiro-chefe da marca e falei, cara, mas vocês resolvem a transmissão na China? E a gente encontrou esses Battery Energy Storage System, que respondem ao nome de BESS, que estão vindo para o Brasil, e sem dúvida alguma vai ser uma revolução, porque a gente vai associar a geração de energia renovável, principalmente a fotovoltaica, ao armazenamento. E você não depende mais de jogar na rede, que hoje não funciona jogar para o grid. Você pode comprar do grid, chama grid zero, mas você não joga no grid. Então tem uma revolução muito forte acontecendo. Queda de preço de bateria, novas tecnologias, também de recarga, energia renovável. O biocombustível tem um papel enorme, né? Você imagina o motor gerador do Extended Range sendo a etanol. Não precisa nem ser flex. Você vai usar pouco, você vai usar energia elétrica a maior parte do tempo. O etanol ele armazena por mais tempo no tanque e custa menos você deixar armazenado lá. Então, existem muitas soluções compatíveis, inclusive, com os motores a combustão e com o uso de biocombustíveis. O Brasil tem realmente um futuro brilhante nisso, inclusive na produção de hidrogênio verde. A gente sabe dos estudos, que deve começar primeiro pelos veículos comerciais. A gente viu na COP30 a própria GWM apresentando um barco com o reator dela de hidrogênio. Algo que vai demorar mais, porque uma estação de hidrogênio custa 8 milhões de reais para você fazer um posto de carga. É algo bem complicado ainda de viabilidade. Mas, de qualquer forma, são muitas soluções. O futuro é eclético. Os grandes números que estão no estudo da Anfávia, a gente concorda. Quando a gente fala em 25% de carro plugável em 2030, em 40% em 10 anos em 2035, os grandes números são esses. Só que não é domínio de uma tecnologia só. Vai ser eclético. Meu apoio ao biocombustíveis é absoluto. E tenho muito orgulho que em 2018, quando comecei a falar que o carro elétrico não ia ser mainstream, muitos da imprensa e da indústria me chamavam de dinossauro. Em 2018, todas as consultorias achavam que ia ser 30% da penetração, 40% da penetração, e sempre achei que o carro elétrico não ia ser mais do que um nicho. Simplesmente pelo seguinte motivo. Claro que é importante que o carro seja conectado, mas um carro tem que te levar de um ponto A a um ponto B. Se o carro não conseguir te levar do ponto A a um ponto B,
deixa de ser um carro, que é o que acontece com o elétrico no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então, claro que segurança e conectividade é crítico e vai ser um fator fundamental no futuro, mas se o carro não te consegue levar do ponto A ao ponto B, deixa de ser um carro. Se nós realmente gostaríamos de reduzir o impacto de CO2 no mundo, tem duas vertentes. Quanto reduz CO2 versus o combustível atual e qual é a velocidade da redução. Para eletrificar qualquer país, vai demorar décadas. Décadas. Então, eu acho que todas as fontes renováveis são muito bem-vindas. Já foi falado solar, eólica, mas quando você olha os biocombustíveis, de uma forma mais abrangente, não só no carro, quando você produz etanol, você está produzindo bioeletricidade, que não é levada nessa conta, você produz proteína animal, que não é levada nessa conta, você produz biofertilizantes, também não incluída nessa conta, e biometano, que reemplaça 100% do diesel. Nada disto está na conta da redução de CO2, nem no mover, nem no combustível do futuro. Então, quando você olha a redução de CO2 no Brasil e no mundo, é enorme, muito mais do que a legislação. A segunda parte é geopolítica. Eu sempre falava que se o etanol do biocombustível seria um invento europeu, seria o combustível do mundo. Então, hoje nós temos muita resistência entre os continentes, porque o Brasil tem todas as condições para ser uma potência mundial de redução de emissões, seja na indústria automotiva, seja na indústria de navios ou no SAF, porque nós temos etanol, metanol e também o diesel verde. Então, todas essas peças nos colocam diante de uma situação que o Brasil, Índia e alguns outros países vão na contramão dos outros países. Eu acho que o consumidor escolheu e vai escolher os produtos mais adequados ao seu bolso. Esse vai ser o diferencial número 1. Claro que com segurança, com conectividade, mas esse vai ser o fator principal. Nós estamos com as frotas de maior tempo no mundo, por todas essas adições nas legislações, e vai ser importante. Então, o biocombustível gera emprego nacional e reduz, no curto prazo, sem nenhuma infraestrutura, até 80% das emissões. Então, acho que o Brasil tem toda uma plataforma para se tornar uma potência mundial, obviamente no país e no mundo. O último ponto que eu gostaria de colocar sobre geopolítica, e eu vivi isso nos Estados Unidos, quando eu era presidente da Volkswagen em North America, eu recebia cartas de alguns políticos americanos perguntando sobre a cadeia de supply chain e de produção dos carros elétricos. Vocês sabem muito bem que tem uma discussão a nível mundial sobre a produção dos chips e a tecnologia. E os americanos, aqui não estou falando nada secreto, nem público, são contra os chips e a tecnologia chinesa. Então tem, em alguns países, um pushback cada vez maior sobre isso, o que vai gerar diferentes tecnologias, como nós já estamos conversando aqui, e não vai ter uma tecnologia ganhadora. Então, eu acho que o Brasil pode se concentrar nos híbridos, nos plug-in hybrid, e se o híbrido é competitivo, que não sei se vai ser competitivo, pode ser. Um último ponto sobre legislação e consumidor. Nos Estados Unidos, até o ano passado, você tinha $7.500 de crédito para consumidor que comprou um carro elétrico, tinha uns $8.000 a $10.000 de crédito para a montadora, e alguns estados te davam $4.000, $5.000, $6.000 adicionais. Então você juntava esse negócio e eram $20, $30.000 de desconto. Aí não pagava IPVA, muito similar ao que o Brasil fez alguns anos atrás. Está em discussão agora, em muitos estados, começando na Califórnia, que eles agora querem começar a cobrar o IPVA e uma taxa adicional, porque não tem o imposto da gasolina e porque o preço do elétrico está gerando mais fricção no concreto, no cimento dos expressways. Então eles querem cobrar uma adicional. Então, tem muitas outras coisas, basilar, que precisam ser consideradas nesse futuro. Eu acho, de novo, que o consumidor ao redor do mundo vai escolher com base no bolso, primeiro, e segundo, na base da tecnologia. Mas se nós olharmos Brasil, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para ser um líder em biocombustíveis. Gonda, você fecha essa rodada? Então, a minha visão é que no futuro são os veículos elétricos, né? Eu acho que a discussão passa o que é futuro, né? São 10, 20, 30 anos. Né? Acho que o que a gente viu, como foi falado aqui, que em alguns países a demanda por veículos elétricos diminuiu em função das ajudas públicas, né? Então, isso, e o cliente, quando ele ficou livre para poder escolher, ele foi nos veículos híbridos,
né, e aí com as diferentes tecnologias que já foi falado aqui. Bom, o Brasil, como foi dito também, a gente tem uma posição privilegiada, então acho que a transição do Brasil na transição energética vai ser mais longa, né? Por quê? Porque com a tecnologia dos motores híbrido, e aqui tem o híbrido flex, acho que é uma transição que pode ser mais longa, e também acho que o que a gente não pode perder de vista sempre é o poder de compra do mercado brasileiro. Todas essas tecnologias custam. Então, acho que é mais fácil você colocar novas tecnologias em carros de maior valor agregado, carros mais caros. Mas uma parte importante do mercado brasileiro são de carros mais baratos, de carro de entrada. E aí você coloca a tecnologia de híbrido leve, como está se colocando no mercado. Né? Então, acho que essa transição no Brasil vai ser bastante longa. Então, quando você perguntou, olha, o motor a combustão, né, se vai acabar, os motores híbridos utilizam motor a combustão. Né? Então, acho que tem uma vida longa principalmente aqui no Brasil. Ampliando um pouquinho mais o debate desse tema, acho que a gente pode tocar num ponto específico que sempre gera muito comentário entre os nossos autoespectadores, muito debatido aqui no programa, que é um ponto bem específico. Hoje já não se discute muito essa questão de combustão elétrica. É claro que o consumidor ele tem um olhar assim mais pragmático, talvez mais simplista, né? Que antigamente ele não precisava escolher motorização, era tudo a combustão, né? A escolha dele se focava ali no combustível propriamente dito, né? Gasolina, etanol, diesel. Agora a gente está vivendo essa revolução toda, onde a gente elevou essa discussão para a matriz energética, né? Então a gente tem combustão de vários tipos, a gente tem o elétrico puro, mas o ponto que os nossos autoespectadores debatem muito é a pluralidade de alternativas de híbridos. São muitas. E o nosso próprio debate aqui já mostrou bastante sobre isso. Eles nem questionam muito assim, mas quais são, como é que funciona a alternativa A, B ou C? Na verdade, o grande questionamento deles é, cara, como é que eu posso entender melhor isso para fazer uma melhor escolha? Então, a primeira parte da pergunta é com relação às alternativas híbridas, focado nas alternativas híbridas. O que vocês imaginam que pode mais prevalecer, ou se tem alguma dessas alternativas que corre mais risco de perder tração? O que vocês acham com relação a isso? Bom, eu vou colocar uma visão bem particular nossa. Como eu disse, eu tive oportunidade de debate com as consultorias, tanto do Boston Consulting Group quanto a Bright, e não olhando só as montadoras aqui, mas olhando também as novas entrantes do mercado, mas principalmente o motor para mim da decisão é o consumidor, a escolha é do consumidor. Não é só o custo, não é só o que a engenharia acha melhor, não é a regulamentação, não é a descarbonização. É realmente o que o consumidor no final pondera e procura. Então, quando a gente fala, no meu ponto de vista, em tudo que eu venho aprendendo, em que a solução passa por elétricos e híbridos, nós estamos falando da próxima década, nós estamos falando de 2030 em diante. Para 2040 em diante, realmente as tecnologias de bateria vão mudar muito, as tecnologias de recarga vão mudar muito, mas fora a tecnologia, é outro consumidor. É uma nova geração de consumidor que vai estar entrando no mercado e sendo um grande peso a partir de 2040. Eu tenho uma filha de 14 anos que não pode nem pensar em andar num carro que não seja elétrico. Como que vai ser essa geração comprando carro lá na frente? Então, acho que fazer projeções já para a década de 2040 é extremamente complexo, porque é para outro consumidor, é para outro motor de tomada de decisão, e eu vejo realmente, como vamos ver, uma predominância aí sim, com tecnologia disponível, muito grande em direção aos elétricos. Mas falando do nosso mundo que a gente consegue enxergar, falando dos mundos híbridos e elétricos, nessa década agora, começando por 2030. O estudo da Anfávia, ele apontava no passado de 39% a 54% de carros eletrificados, incluindo tanto híbridos quanto elétricos. Eu aposto no número maior. Eu aposto nos 54% exatamente devido às soluções ecléticas que se complementam. E dentro dos 4 blocos que existem desses 54%, eu praticamente divido em 4 blocos iguais. Elétricos, híbridos plug-in, híbridos plenos e os micro-híbridos, que adicionam menos experiência de eletrificação na ponta. E cada um com um propósito, pegando consumidores diferentes. Então, se a gente chega aí em torno de 13%, 11% de carros elétricos, 100% elétricos, nós estamos falando, em 2030, nós estamos falando do consumidor urbano, do carro por aplicativo, do carro da locadora que é usado só dentro da cidade. Nós estamos falando do segundo carro da casa, que é usado essencialmente urbano. Para essa solução, e quem tem acesso à recarga, o 100% elétrico, não é uma questão de descarbonização, não é uma questão de combustível, é que o carro é muito bom para esse uso. Quando você usa do ponto A a B,
curto, como disse o Pablo de Silva, usando a expressão dele, quando A é perto de B, o carro elétrico é muito bom. Abriu a distância entre A e B, você começa a migrar para as duas soluções. Aí eu vejo em torno de 12, 13% de carros plug-in híbridos. Não só a solução plug-in atual, mas como a gente citou, o extensor de autonomia. E é bom entender para que serve cada uma, né? O plug-in híbrido tradicional, que funciona em paralelo, o carro pode tracionar tanto a gasolina quanto no elétrico, e o autonomia estendida, que o motor é um gerador, e ele funciona só em série, ele só carrega a bateria que traciona o carro. O carro com autonomia estendida, ele é mais simples de engenharia, o carro fica mais leve, ele é mais barato. Então ele pode sim entrar numa faixa muito forte no Brasil de 160 a 200 mil reais, entregando tecnologia de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Vão ter carros mais sofisticados também oferecendo autonomia estendida, porque desenharam eles para ser 100% elétrico e graças a Deus acharam uma solução de engenharia para salvar plataformas, por exemplo, um Volvo X90, que é só 100% elétrico, um carro enorme para viajar, que não vai vender como 100% elétrico, porque um carro desses é usado em pontos de distância mais longos. Então você vai poder botar uma autonomia estendida nesses carros. Mas os plug-in híbridos, e a BYD vai continuar apostando só no plug-in híbrido, que funciona tanto a tração elétrica quanto a gasolina, eles trazem o melhor dos dois mundos. A experiência dos consumidores, e 85% são chinesas, a BYD e a GWM, que estão vendendo no Brasil, diferente da solução europeia, que também foi oferecida nos Estados Unidos e Japão, com baterias de plug-in pequenas, só para você bater meta de emissões, só para você atingir esses bônus que estavam sendo oferecidos na Europa na época, eles não entregavam uma experiência de eletrificação plena. Logo a bateria descarregava e você dependia só do motor a gasolina. Quando você pega esses super híbridos, plugins, e coloca baterias maiores, você roda realmente dentro da cidade 100% elétrico. E quando você quer viajar, você tem o melhor dos dois mundos, fazendo reserva de energia na bateria com softwares de gestão muito mais sofisticados do que os primeiros híbridos plug-in que os europeus apresentaram. Então a experiência de uso desses híbridos plug-ins novos, desses super híbridos, que são chamados comercialmente, é muito forte. E basta notar que Ferrari, Lamborghini, McLaren estão virando plug-in híbridas. Porque você tem o melhor dos dois mundos, um super motor a gasolina e um motor elétrico que te dá o torque na arrancada, que nenhum motor a gasolina consegue dar. Você traz o melhor dos dois mundos, inclusive nessa categoria. Então eu vejo os plug-in híbridos como uma solução mais sofisticada, mas quem tiver escala e puder ofertar ou em carros mais caros, eles vão muito bem. Já os híbridos plenos, na minha opinião, vai ser provavelmente predominante até dentro desses aí, pode chegar a 15%, 16%, por quê? Você não depende de infraestrutura e ele já melhora em 40% o teu consumo de combustível. Então, pegando um gancho no que o Pablo disse e falou, um híbrido pleno com biocombustível, você além de ter descarbonização, você corta 40% do custo de combustível. Se você roda de carro elétrico, você corta 75% do teu custo de quilômetro rodado. Com o híbrido pleno você corta 40%. Mas isso com carro elétrico, carregado em casa, com o custo da energia em casa. Se você for para a rua, dar uma carga rápida, é o dobro do preço a energia elétrica. Aí o teu corte não é de 75%, é só de 50%. Aí eu posso ter um carro a combustão, híbrido pleno, como é o esquema da Toyota, como a Ford ofertou, ela tem na Maverick, que começou com o Ford Fusion no Brasil, que ele é autorrecarregável, cortando 40% do custo. Para mim, a faixa de 100 mil a 160 mil, o híbrido pleno vai vir muito forte no Brasil. Todas as asiáticas têm a tecnologia muito forte, os japoneses são melhores do que os chineses, é uma solução que não se desenvolve bem na China, eles estão trazendo essa solução para exportação. O Grupo Chery fez a solução agora que lançou no Moda para exportação. Então, tanto o coreano quanto o japonês têm a tecnologia, a GM já se juntou com a Hyundai nesse projeto, a própria Volkswagen está vindo com uma solução brilhante de híbrido pleno para o Brasil em breve, que está sendo lançada na Europa primeiro no T-Roc, mas foi uma ideia brasileira. Então, o híbrido pleno, ele tende a ser uma grande solução combinada com o biocombustível para a próxima década. E por fim, os microhíbridos de 12 volts, 48 volts, aí também pegando um gancho no que o Pablo falou, é a decisão do bolso. Eu acho que, apesar de eles agregarem pouco para o consumidor final, para a montadora é uma forma de você atingir os níveis de emissões sem agregar muito custo no carro. Então, eles vão substituir naturalmente o motor a gasolina pleno por uma questão de oferta. Você não vai ter escolha do motor a gasolina, você vai ter escolha do microhíbrido. Então, mesmo que você não goste de híbrido, você nem nota muito o microhíbrido funcionando, mas ele vai atingir a meta sem você precisar restringir, diminuir potência e torque para conseguir passar em emissões. E por isso, ele vai ter sua fatia também aí em torno de 15%, talvez até 20%, substituindo os carros tradicionais a gasolina. No total, somando as partes, eu acredito começar a década em 54% e a gente vai realmente para números muito maiores ao longo dessa década, porque a solução traz benefício ao consumidor muito além do que tudo a gente está falando de descarbonização. Consumidor no centro de tudo. Então, eu vou dividir em duas partes, os próximos 10 anos e 2035 para frente. Por que coloco os próximos 10 anos? Porque eu vou falar sobre informações públicas.
todas as montadoras que lançaram veículos elétricos têm prejuízos bilionários. Isso aqui não é uma opinião, são fatos. Prejuízos operacionais, além dos investimentos, que vão tudo no write-off, já foram a maior parte, a maior empresa de baterias, a Northvolt, foi para falência, que levantou 35 bilhões de dólares. A GM, enfim, todas as montadoras já fizeram um pivot de estratégia fora dos elétricos. Complementando o que o Oswaldo falou, e olhando os Estados Unidos, as empresas japonesas e coreanas, até 2035, já anunciaram mais de 30 veículos híbridos e híbridos plug-in. Então, somente por investimento e por posicionamento, vai por aí até porque o consumidor prefere isso. Um ponto importantíssimo é essa nova geração que está vindo aqui e não afeta só nos veículos, mas também no trabalho e como eles veem o mundo e o propósito que para eles é tão importante. Todos nós ouvimos que eles não têm carteira, que eles não veem o carro como nós víamos, e tudo verdade. Porém, o que é necessário é a mobilidade. Então, eu acredito que a parte de carro por assinatura no mundo vai acelerar de forma violenta quando os juros no Brasil comecem a diminuir. Eu acho que vamos ver uma aceleração ainda mais. E outro ponto que é muito debatido aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é uma conversa muito boa de ter, é que com todas essas opiniões de letrinhas que nós estamos falando, que híbrido leve, que híbrido não sei quanto, que blá, 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 para o consumidor não importa isso daí. Para o consumidor importa o bolso. Então, tem muito lease, tem muito carro por assinatura, porque a tecnologia está mudando muito e de forma acelerada e cada vez melhor. Se você tem um carro elétrico, um carro plug-in de 2, 3 anos atrás, é uma tecnologia ultrapassada. Então, por que você vai comprar um carro agora, se você sabe que em 2, 3 anos, com tanta inovação, com tanta pesquisa, vai melhorar o veículo? Outro ponto que o Oswaldo mencionou é o do híbrido. Se alguma montadora chega a ter um produto, aquele carro com uma bateria menor, com um gerador, a 150, 160 mil reais, eu acho que é um segmento ganhador. Porque você entra a concorrer com veículos a combustão, colocando etanol dentro dessa equação, tendo uma economia muito maior. E para fechar, o meu pensamento é o seguinte: eu fiz muitas clínicas no Brasil e nos Estados Unidos, mas eu vou falar especificamente dos Estados Unidos. Muitas clínicas com consumidores sobre tecnologias. E aí começava a falar dessas opiniões letrinhas, EVs, EV, plug-in hybrid, blá, blá. Classe A, classe B, classe C, classe D, tinha uma senhora, A+. Falava, Pablo, o híbrido tem um delta custo de 5 mil, o plug-in hybrid 8 mil e o carro elétrico 10 mil para cima. Qual é a minha economia em gasolina perante essa tecnologia? Classe A+. O mesmo discurso que iba para lá embaixo. Então, o consumidor está muito mais sensível ao preço, independentemente do segmento, e isso não só acontece na indústria de automóveis. Volto para os Estados Unidos, mas o Brasil já é assim por muitos anos, não décadas. A distância entre a classe A e a menor cada vez é maior, e o que mais está sofrendo é a classe meia. Então, o que nós vamos ver é essa dualidade no mercado de veículos. Nós vamos ver muitos carros lá em cima e muitos carros lá embaixo. Se nós conseguimos reduzir o custo via assinatura, que é o que o novo consumidor quer, eu acho que vai por aí uma fórmula de híbrido, seja leve, seja full, seja híbrido, com biocombustíveis. Fantástico. Rivaldo, e o teu complemento? Olha, muito pouca coisa acho que a agregar. Acho que a convivência vai ser entre todas as tecnologias e é o cliente que vai decidir o melhor produto, né, para aquele uso, seja na cidade, um veículo elétrico, distâncias maiores. Agora, o mais importante é que as tecnologias, novas tecnologias e o custo da tecnologia está baixando e está baixando muito rápido, né? Acho que nosso papel na indústria é você dar essas soluções e essas alternativas para o mercado e para o cliente. O que eu acho é que tem tecnologias mais adaptadas para um certo tipo de segmento de carro, para que ele consiga se manter competitivo no mercado. Então, aqui no Brasil, acho que para os carros de entrada com motores menores, o híbrido leve é uma boa solução, né? Você consegue colocar um micro hybrid de 12 volts, 48 volts, carros de segmentos médios, maiores, a tecnologia full híbrido, e depois, como falou o Oswaldo, uma tecnologia que acho que no Brasil veio diferente do que se tinha na Europa, que é o que tem o híbrido plug-in, né, com uma autonomia de bateria maior, e acho que isso que fez o sucesso desse tipo de motorização aqui no Brasil, diferente da Europa, que quase que matou esse tipo de motor plug-in por uma autonomia muito, muito menor. Né? Agora é a tua vez de fechar, Rogério.
Tá difícil, hein? Agregar alguma coisa aqui. Eu estou aqui com o Gondo o seguinte. O mais barato é o micro-híbrido. O que é um pouco mais caro, mas é o segundo, é o híbrido pleno. Depois você tem o híbrido plug-in Extended Range. E depois você tem o híbrido plug-in e o elétrico. Essa é a sequência de custo dessas tecnologias. Então, como o Gondo colocou, essas tecnologias, as empresas estão colocando nas faixas de preço que o consumidor quer. Tá? Agora, tem um ponto que eu queria incluir, que é a experiência. O que acontece com a experiência? A gente fez muitas pesquisas sobre isso. O híbrido plug-in, você não tem experiência elétrica. O híbrido leve, né, o híbrido micro-híbrido, não tem experiência elétrica. Quando você vai para o híbrido pleno, a experiência elétrica é mínima. Você sente um pouquinho, mas você não dirige o carro com o híbrido. Ele te dá uma redução, a experiência que tem a redução de combustível, mas não a experiência de dirigir um carro elétrico. Quando você vai para o híbrido plug-in, que é o que a gente tem aqui hoje, até por uma questão de custo, o range que a bateria te dá é curto, uma viagem. Ele te dá 80, 160 quilômetros nos melhores, entendeu? Às vezes menos do que isso, tá certo? E tem um problema o híbrido plug-in. Aí eu não estou falando dos carros esportivos, que é outro capítulo, que aí já é outro preço. Quando você está com um híbrido plug-in e acabou a bateria e você vai para o motor, a experiência é ruim. Falta potência. Você não tem a mesma experiência. Tem reclamações de gente que faz viagens mais longas, acabou a carga da bateria e o cara está com o motor ali que não entrega aquilo que ele precisa. Você está entendendo? Não se fala muito sobre isso, mas é um fator que isso acontece. Quando você vai para o híbrido com o range estendido, né, você tem uma experiência elétrica. Você está andando num carro elétrico. Tem torque o tempo inteiro, é liso, não troca de marcha. É aquela experiência do carro elétrico que muita gente hoje está dizendo que gosta, mas não quer pagar o risco de ficar sem poder carregar o carro. Então, e aí depois você tem o elétrico, tá certo? Que aí você tem a experiência elétrica full, mas tem o problema, obviamente, dessa ansiedade de você ficar sem o carregamento. Então, cada preço, eu acho que vai usar uma tecnologia, né? A Ford usa o híbrido pleno na Maverick, porque a Maverick é um veículo de entrada nos Estados Unidos. Tá certo? Ela substituiu o sedã e os pequenos SUVs, com sucesso. Então, nesse caso, eles conseguem colocar o preço adequado para esse produto, para aquele público. Né? Agora, o que eu acho que vai começar a mudar a experiência é exatamente no que o Oswaldo colocou, que é o híbrido Extended Range. Porque esse daí te dá uma experiência de elétrico, garante que você não vai ficar a pé se você não tiver um ponto de carregar, tá certo? Né? E ele é o mais próximo do full elétrico. O elétrico vai vir, mas obviamente a gente vai precisar esperar uma série de outras coisas. E o híbrido plug-in, que não é Extended Range, esse é bom para o carro com performance. Tá? É o que a gente vê na Fórmula 1, é o que a gente vê na Porsche. Tá certo? Não, os antigos não. Os antigos tinham um híbrido, praticamente micro-híbrido, para poder trafegar em algumas áreas da cidade, que senão tinha problema. Mas, nos super esportivos, o híbrido plug-in com os dois motores, tem momentos que os dois funcionam juntos, vão funcionar. Agora, o caminho, junto com os biocombustíveis para fazer essa transição, é na direção do elétrico. Os jovens, as pesquisas que a gente fez, os jovens, eles gostam de duas experiências. Da propulsão elétrica, porque ela não faz barulho, ela não troca marcha, é lisa, ela acelera bem, tudo gosta dessa experiência. E ele gosta de tela grande, com todo o controle do automóvel feito na tela e não em botões mecânicos, vamos dizer assim. Tá certo? Mas é isso aí, a gente vai conviver com todos eles em cada faixa. Agora, só um comentário mais. A experiência que a gente tem é que as pessoas não compram ou escolhem, uma parcela muito pequenininha pode ser, mas predominantemente as pessoas, infelizmente, não levam o meio ambiente em conta para tomar a decisão de compra do carro. Essa é a realidade que a gente vive. O custo, como o Pablo falou, realmente o custo é indiscutível. Aí quem tem mais dinheiro pode brincar com a experiência, eu quero essa, eu quero aquela, tá certo? Mas esse é o caminho. Agora, só mais um tema. Eu acho que no Brasil a chegada dos chineses vai mudar e vai acelerar o processo de eletrificação por causa das vantagens competitivas deles de custo e de tecnologia embarcada.
Acho que eles vão apressar o processo aqui um pouco. Bacana. Bom, e a gente vai fechar agora o nosso segundo bloco, né? E aí tem uma outra questão vinda da plateia, mais filosófica e bem aderente aqui até o título do nosso painel, né? A pergunta é a seguinte: quando a gente pensa no futuro da mobilidade no Brasil, surgem diversas frentes. A gente já falou aqui de eletrificação, a gente chegou a mencionar hidrogênio, falamos de biocombustíveis, falamos um pouco de conectividade, mas também fala de cidades inteligentes, transporte público, coisas mais abrangentes, né? Porém, muitas vezes parece, na visão de quem fez a pergunta, que essas iniciativas caminham de formas separadas. E a grande questão que ele coloca é: será que a gente está realmente formando um ecossistema de mobilidade, onde energia, transporte, dados, tecnologia, todos eles se integram? Ou apenas a gente está fazendo aqui um mosaico, ajeitando peças que não se conectam de uma forma estruturada? Vocês pensam sobre isso? Vamos começar com o Gondo. Olha, eu acho que ainda é um mosaico, né? Mas eu acho que isso faz parte, porque a gente está vivendo uma mudança e uma transformação na era da mobilidade, né? Toda a transformação, a transição energética, dados, tecnologia. Além disso, acho que tudo que está ligado à infraestrutura também tem que evoluir, né? Quando a gente fala de infraestrutura de transmissão de dados, isso também acho que é um dos temas para o futuro que tem que evoluir para você poder trocar dados de forma online, real, para você poder integrar todas essas trocas de dados e você ter, de fato, um ecossistema completo de troca de dados, né? Hoje, acho que dados das cidades, veículos, ainda não se conectam, né? Outro dia, recentemente, eu vi uma apresentação num seminário da AEA, na cidade de São Caetano. Eles apresentaram um case que você, utilizando dados reais, e eles estavam utilizando, acho que, dados do Waze, você consegue ajustar o tempo dos faróis. Então, quando você faz isso, eles começaram a testar isso em vários faróis da cidade, e você reduziu enormemente a quantidade de congestionamentos na cidade. Então, tem algumas iniciativas, eu diria até simples, isoladas, mas eu acho que isso é o futuro, né? Cada vez mais as novas tecnologias, aumento da velocidade de transmissão de dados, acho que cada vez mais os carros vão trabalhar com o poder público e, né, a troca de dados. Você vai ter muito mais confiabilidade na transmissão de dados, todo esse sistema, esse ecossistema, e aí sim você vai começar a conectar e tudo isso ser utilizado de forma inteligente no dia a dia das pessoas. Boa, Gondo, boa resposta. Vamos seguir aqui nessa ordem agora inversa, né? Vamos com Pablo, Osvaldo e a gente fecha com o Rogério. Então, Estados Unidos, Europa, América do Sul. Eu acho que China está em uma categoria especial. Obviamente não quero falar de política, mas quando você tem um regime um pouco mais coeso, com uma visão estratégica ímpar, eles podem colocar a visão de vamos para o carro elétrico, vamos a eletrificar todas as cidades, vamos a colocar X carregadores, vamos a investir em software, vamos a investir em inovação. Então eu acho que a China, quando eu dirijo os carros chineses versus os americanos, estão no mínimo 10 anos à frente, em todo sentido. E quando você olha o ecossistema chinês, é muito mais integrado do mosaico que o Ricardo acabou de mencionar. Então, eu acho que tem muito para melhorar. A parte positiva é que quando você está muito para trás, tem muito para melhorar, e isso pode dar mais emprego, mais trabalho, mais presença elástica. Eu acho que é um ponto muito bom, Pablo. Acho que seria muito saudável se a gente trocasse um pouco de política de governo por política de Estado, né? Mas, enfim, dando sequência agora com o Osvaldo. Bom, é um ponto interessante, eu comentava no início, e para complementar esse ponto do Pablo, mesmo na China, que é um estado vamos dizer, de planejamento estratégico e tomada de decisão centralizada e de longo prazo, porque existe uma estabilidade por muitas eleições, você não sabe para onde você está junto com o partido caminhando, mesmo na China, o consumidor está escolhendo o carro de autonomia estendida e não o carro 100% elétrico, com toda a tecnologia disponível. Então, mesmo na China, que é um mercado de 25 milhões de automóveis, quem decide é o foco no consumidor. Não tem jeito. Por mais que você tente centralizar, criar regra, ditar tendência. E é muito louco, porque seguindo ali alto, várias empresas então começaram a desenvolver a tecnologia também. No Salão de Guangzhou, agora, como citei, várias estão lançando agora esses produtos. E os analistas chineses da Bolsa de Xangai, é muito similar ao que acontece na Bolsa de Nova York. Estão criticando demais, dizendo, estão gastando dinheiro à toa em tecnologia híbrida. Isso é uma bobagem, isso é um negacionismo, vai andar por 100% elétrico. O mercado financeiro, eu estou falando, não estou falando do governo. Eu estou falando do governo, o que ele fazia? Ele emprestava dinheiro para as empresas e falava, você vai empregar 20 mil engenheiros. Cara, eu não tenho o que fazer com 20 mil engenheiros. Que vira? Eu vou desenvolver um monte de tecnologia, desde que seja em eletrificação, pode ser. Então,
foi subsidiado pelo Estado esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, inclusive dos carros plug-in híbridos. E hoje, por mais crítica que os consultores tenham, o consumidor está escolhendo o carro de autonomia estendida lá. É uma coisa muito louca. Então, isso é uma prova de que o mundo, sim, o mundo vai ser um mosaico, vão ter soluções diferentes, como a gente já falou aqui, todos nós, em segmentos diferentes, poder aquisitivo diferente, e essa interação, a infraestrutura que o Pablo disse estava citando, ele tem total razão. Isso só vai ser viável quando você tiver uma massa crítica de carros e você começar a se pagar. Esquece investimento público para fazer infraestrutura de carro elétrico aqui no Brasil. Mas começa a ter movimentos. Motoristas de Uber, por exemplo, não têm carregador em casa. Eles já estão carregando na rede pública. E para eles, a economia é brutal, porque eles só rodam dentro da cidade, 200 km por dia. Esses caras estão pagando uma rede de infraestrutura. E é assim que ela vai nascer, não é com um incentivo governamental. Na outra ponta, os estudos de hidrogênio mostram a mesma coisa. No mundo, não adianta, o hidrogênio não decolou. A Toyota lançou o Mirai na Califórnia, um posto de abastecimento em São Francisco, não vai decolar. Agora, transporte de longa distância ponto a ponto, sem precisar de bateria, e você coloca só no ponto A e só no ponto B uma estação de carga de hidrogênio, pode começar a gerar uma infraestrutura e no longo prazo pode beneficiar também automóveis de passeio. Mas nos próximos 15 anos, esquece. Porque se você não tem escala para pagar essa infraestrutura, quem vai pagar essa conta é o consumidor. Ele vai escolher o que está sendo mais barato. Eu comprar essa energia, e muitas vezes a energia renovável é mais barata na geração, inclusive você consegue vender ela a um preço lucrativo, e essa é a diferença da realidade brasileira, vender energia renovável a um preço lucrativo e ao mesmo tempo vantajoso para o consumidor comparado às outras fontes de energia. Essa é a diferença que o Brasil pode ter nessa infraestrutura. E só para citar por último, uma coisa que eu vivi na China também e que me surpreendeu demais, a lógica a gente pode até pensar, mas você vê isso acontecendo na integração carro e cidade. Eu estava dirigindo um carro, vi um número no painel que eu não entendi o que era, perguntei para o chinês do meu lado, ele estava lendo o semáforo que estava verde e estava me dizendo quantos segundos faltavam para fechar o semáforo. Você passa por uma conversa do carro, imagina isso com inteligência artificial e direção autônoma. Os carros já são nível 3, na verdade, eles são vendidos como nível 2, porque o nível 2 você ainda tem as mãos no volante como controle, é proibido em qualquer lugar, né, por questão de responsabilidade civil. Algumas cidades chinesas até têm experimentos, como em Wuhan você já vê todos os táxis sendo 100% autônomos, mas imagina essa conversa do carro com o semáforo, o impacto, como o Bombo citou, o que isso pode ter para a fluidez no trânsito, né? Isso já é uma tecnologia disponível, isso já é uma realidade. Muito bom. Agora, Rogério, a honra aí de fechar o nosso segundo bloco. O que eu acho que a gente pode chamar de mosaico, essa confusão aqui, mas o que vai acontecer é que a gente vai se surpreender com as mudanças que a gente vai ver. Pandemia. A gente teve a pandemia. O processo de digitalização dos bancos e de comportamento do consumidor foi brutal. De um dia para a noite começaram a fechar agências. Ninguém vai em banco mais. A gente não percebe o tamanho da modificação. Né? O que a gente faz com o nosso celular hoje é uma coisa impressionante. Esquece o celular. Eu tenho o relógio da Apple. Deixa o celular. Você não precisa do celular. Você paga, você escuta, você faz tudo num reloginho que é desse tamanho assim. Tá certo? E inteligência artificial está começando e está se desenvolvendo as aplicações e as facilidades para a população e para o consumidor de uma maneira absurdamente rápida. Tá certo? Eu tenho filhos pequenos ainda, de 13 anos, menino e uma menina. Eles fazem lição de casa com inteligência artificial. A discussão da escola foi, não, mas não pode, então pode. E o pessoal, a escola falou assim, como não pode? É uma ferramenta. Eles vão viver assim. Tá certo? Agora, eles têm que ter o bom senso. E se eles não usarem inteligência artificial e não tiverem o bom senso, eles vão ser penalizados por isso. Mas não por usar a inteligência artificial. Então, a combinação da inteligência artificial com toda a infraestrutura de cidades, toda a questão da mobilidade, sistemas financeiros, isso aí vai ser uma loucura. A aceleração disso vai ser absurda. Caras, no meu estágio de vida, o meu problema vai ser conseguir acompanhar e aprender a utilizar essas ferramentas, tá certo? Para não ficar um analfabeto digital, porque a coisa vai ser muito rápida e vai ser muito profunda. Né? Então, o automóvel vai também. Agora, eu acredito nas mudanças. Quando você fala em implementação de governo, em São Paulo os municípios estão todos quebrados, para não falar dos estados. Isso é uma realidade. Tá certo? Então, é a iniciativa privada que vai buscar os espaços onde tem lucratividade, tem ganho, e vai investir nisso. Então, as parcerias público-privadas em países como o Brasil e outros vão ser o caminho para você poder fazer. Hoje,
Já tem cidades nos Estados Unidos que tem o sistema de faróis muito mais integrado. Você imagina uma cidade com um sistema de farol integrado gerado por inteligência artificial. Porque não adianta você controlar um farol, né, se você tenha 2 quilômetros atrás um problema que depois joga todo esse problema para você aqui. Está tudo interligado, né? O fluxo na cidade é todo interligado. Então tem muita coisa que vai vir. Tem uma máxima que o professor falou para mim, o seguinte: lembre-se do seguinte, 2 coisas importantes. No fundo, no longo prazo, não no curtíssimo prazo, energia é fundamental. O nome do jogo é energia, e a energia cada vez está mais cara, seja ela vindo de onde for. Os elétricos são muito eficientes. A combustão não é. A combustão motor de 30% de eficiência é um fantástico motor. Motor elétrico, qualquer motorzinho aí dá 85% de eficiência. Então, você tem eficiência. E outra coisa, quando é elétrico, é muito mais fácil de programar. É muito mais fácil de transformar. A gente vai ver isso se desenvolver. O brasileiro é um grande adopter, né? Ele adota as novidades. A vida da gente já é difícil o suficiente, quando aparecem coisas que ajudam, a gente adota. Isso tem pesquisa que mostra isso no mundo, a capacidade de adoção brasileira. E a gente vai ver essa transformação acontecer, na minha opinião. Nós, principalmente por causa da inteligência artificial, a gente vai ver transformações numa velocidade que a gente não podia imaginar. A gente vai ter que criar a cultura, não só empresarial, de que a cultura da mudança, né? Não existe mais algo que fique por muito tempo. Tudo vai mudar com uma velocidade enorme. Inclusive os executivos, né, já estão precisando ter e mudar a sua atitude em função desse fluxo de mudança que a gente está vendo aí.